certo? Boa tarde a todos, meu nome é Gabriel Marques, né, como já se pode ver, e eu fiz um trabalho sobre drones ano passado, basicamente na mesma linha que a minha colega falou, né, só que um pouco mais voltado para a atuação dos Estados Unidos diretamente na era Obama e também um pouco antes. A era Obama, para quem não sabe, ela abrangeu de 2009 até 2017, até esse ano, né, que o Donald Trump se elegeu. E eu vou passar por algumas introduções, né, para apresentar os conceitos de segurança, ameaça, que a gente vem estudando aqui no IRIS já há algum tempo. E eu vou partir pela definição, né, proposta de ameaça do Barry Boson, né, de 1983, e segurança de Richard Ullman, que a gente estudou no curso com a minha professora Paula. De antemão, gostaria de agradecer a todos, né, que estão presentes e também aos professores. Então, seguindo pelos conceitos que caracterizam o que é entendido por segurança humana, que também é muito importante para o nosso diálogo, né, do PNUD. E eu vou analisar duas reportagens feitas, né, com mais especificidade sobre o drone, do portal de notícias Terra e outra da revista Exame, do ano passado, sobre a confissão de Barack Obama em ter usado drones para assassinatos de civis. E faremos alguns links dessa análise com informações apresentadas por Grégoire Chamayou, que já foi citado aqui, né, e o Daniel Beeman também, acerca de seus estudos a respeito do uso de drones para mostrar como esse uso vai de contra o que é necessário para se ter segurança, né, em todos os termos que a gente conhece e estudados no primeiro módulo do curso de segurança também. E no caso de Beeman especificamente, a gente vai falar como a própria confissão do Obama, analisada pela revista Exame, coloca a sua ideia em total dúvida sobre o que é praticidade em questão de drone, né, questão de legitimidade. E eu vou finalizar o artigo, né, enfim, mostrando com termos de John Harris e do Randolph Weller como o uso de drones contribui para aprofundar os problemas relacionados à segurança internacional e o dilema de segurança propriamente dito. Então, para começar, e sim, vou passar 2 vídeos também que vão ilustrar tudo isso que a gente já falou, né, sobre drone. Não sei se vocês repararam, mas o nome dos drones são Predator e Reaper. Isso em inglês, né, traduzido para o português, significa Predator é o predador. Então, quem já viu Alien vs Predador, imagina que é uma coisa um pouco, né, perniciosa. E Reaper nada mais é do que anjo da morte ou ceifeiro. Então, drone, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas agora está mais usual, né? O drone é um equipamento que ele voa, né, através de controle remoto, e ele vem equipado com uma câmera, né? Geralmente uma câmera GoPro, que é leve, pequena, né, e faz imagens em alta definição. A gente vai ver que esse tipo de tecnologia já é usado desde a década de 50, né, não com GoPros, claro, né, mas com a intenção de fazer espionagem. E recentemente ele vem sido equipado com armamentos, né, metralhadoras e lança-mísseis. Então a gente vai partir para o conceito de ameaça, né? A ameaça de segurança, né, para uma não devia ser apenas utilizado a questão de ameaça correlacionada com o militar, porque a ameaça a gente imagina militar, ameaça, o país está em ameaça, imagina que tem um país vindo, né, armado para matar. Ele dizia que seria uma falsa realidade, uma falsa imagem da realidade, nos termos dele, né? Pensar dessa forma. A ameaça para ele incluía outros fatores não só militares, como guerras externas, rebeliões internas, escassez de matérias-primas, desastres naturais, como epidemias, enchentes, secas, além de fenômenos internos do país, né, e externos que reduziriam as oportunidades para ações autônomas, né, como interrupções no fluxo de recursos materiais, ataques terroristas ou restrições da liberdade em função do combate ao terrorismo, deterioração da qualidade ambiental, conflitos urbanos, né, entre outros. E o Ullman vai argumentar que mobilizar o apoio da população quando a ameaça é de raiz de caráter militar é mais fácil, porque quanto menos aparente for uma ameaça de segurança, mais estará sujeita a controvérsias políticas e ser negligenciada ou postergada. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que se a ameaça ela não for de caráter militar, ela tem mais dificuldade de passar no Congresso, por exemplo, estamos falando de segurança ambiental. Isso não tem tanta importância, a gente está preocupado com o país aqui que está querendo destruir a gente. É mais ou menos nesse sentido que ele vai dizer. E isso regeu a política externa dos Estados Unidos por um longo tempo, né? E se não, até hoje talvez.
Então, a gente vai falar sobre Buzan. O Buzan ele focou no conceito de segurança, mais especificamente. Ele buscou um melhor entendimento do que ele significava, né? Chegando à conclusão de que segurança se tratava da ausência de medo, né? O freedom of fear. Ele argumenta que o conceito de segurança é difícil de ser definido e é muito contestado, né? Assim como os conceitos de poder, justiça, paz, igualdade e liberdade. Porém, tais conceitos foram amplamente discutidos em detrimento do conceito de segurança, como se o conceito de segurança fosse autoevidente e consensual. Todo mundo, o problema de segurança é armamento, né? A segurança é armamento, a segurança militar. E necessariamente não é. Então, além disso, o conceito da forma como era utilizado pela literatura dominante, né, de estudos estratégicos, era excessivamente estreito e raso, né, estadocêntrico e militarizado. E somava a ideia de o pensamento de que invocar a segurança nacional permite maximizar o poder de elites políticas e militares, que podem abandonar as regras políticas convencionais, fugindo assim das controvérsias políticas. Ou seja, era aquela história de você poder botar o Estado em sítio, você sitiar, né, e fazer regras de exceção, você montar ali regras, né, sem passar pelo Congresso em nome da segurança, né, do Estado. Então, no relatório do PNUD, né, o Human Development Report, foi a primeira articulação do conceito de segurança humana, que a gente estuda aqui também, e trouxe pontos essenciais para a segurança humana, que segundo eles seriam segurança econômica, alimentar, da saúde, do meio ambiente, pessoal, comunitária e política. Então, assim, em síntese, o conceito de segurança ele resume no freedom from fear, ou seja, a ausência de medo, e a ausência de carência, o freedom from want, né? E carência, né, necessidades, enfim, tudo isso. E a liberdade de gerações futuras, né, herdarem um meio ambiente saudável, né, todo esse debate. Então, o uso de drones, no entanto, como a gente vai ver com mais detalhes a seguir no vídeo, né, coloca em xeque tudo que for entendido anteriormente, né, como necessário para se construir a segurança em todos os termos estudados pelos autores, né. A gente viu dois autores que são referências no estudo de segurança, que aprofundaram, né, que expandiram um pouco o conceito de segurança e de ameaça, e a gente vê que o drone ele vai meio que na contramão, por mais que o discurso seja de que ele seja usado para segurança, né. Então, ele também amplifica o sentido de ameaça, em vez de contra ele, né, em todos os termos estudados pelos autores. Uma vez que qualquer um, em qualquer lugar do mundo, pode ser ferido por um drone, como a gente já viu, né, por qualquer motivo que seja, ao passo de que quem o controla está salvaguardado a quilômetros de distância, em condições extremamente diferentes, que um cenário de campo de batalha, podendo ser dentro de uma sala refrigerada, como essa que a gente está aqui hoje, agora, né, com ar-condicionado, água gelada, com seu uniforme devidamente passado, perfumado e munido da ausência de medo da morte cruel, brutal e repentina. Que é isso que o drone proporciona para quem está comandando ele, né? Você não morrer a qualquer momento, como acontece usualmente nas guerras que a gente vê, né? A gente provavelmente já viu em filmes, né? Pessoas entrincheiradas que de repente morriam. Isso não acontece com o operador de drone. Então, a gente vai partir para a questão do eufemismo técnico, né, para assassinar sem sentir culpa. Então, partindo para questões mais técnicas, e aí eu vou ampliar o sentido, né, de que já foi estudado aqui, eu vou entrar mais um pouco especificamente na questão do drone, né, como um aparelho. O drone, o nome científico dele é veículo aéreo não tripulado, né, é o VANT. Então, o drone também tem esse nome. O drone era, a princípio, uma espécie de avião equipado com uma câmera, como eu falei, né, controlado por controle remoto. Olha só. E seu uso começou com os Estados Unidos, para fins de espionagem em 59. A partir de 94, esses drones das Forças Armadas norte-americanas passaram a ser equipados também com armas letais, com o advento do drone Predador, né? Que eu falei para vocês, Predador, no caso, eu Predator, eu falei Predador. Apesar disso, os Estados Unidos declaram que o uso dessas aeronaves só começou a partir de 2001, ou seja, tem um gap aí de 7 anos que eles falam que não existiram. Desde então é conhecido o uso desse equipamento no Afeganistão, no Iraque, pelos Estados Unidos e pelas forças internacionais lideradas pela OTAN. Além de ter sido usado na Líbia, que culminou com a queda do regime de Muammar Gaddafi. Então, são necessárias 82 pessoas para fazer funcionar perfeitamente um sistema composto por 4 drones predadores, né? Uma estação de controle no solo, o GCS,
e um satélite ligado primariamente às aeronaves. Então, basicamente, o controle do predador é realizado por um piloto e 2 operadores de sensores de armas. Então, veja que isso tudo parece um jogo de videogame, né? Você tem uma pessoa responsável por pilotar a aeronave e 2 pessoas responsáveis por usar as armas, né? Com sensor de calor, por exemplo. Então, é meio que um jogo cooperativo, um pilota, o outro atira. É basicamente isso. Então, vou passar para vocês um vídeo, o primeiro vídeo para mostrar exatamente como isso acontece. É isso aí. Pistol 1-1. I'm picking up a threat detection northwest of my position. Air transit corridor, Whiskey, Tango. Okay, retask aircraft, Julia, Mike. Pistol 1-1, ELIN activity. Search sector Delta Hotel 20. Pistol 1-1 copies. On it. Enemy radar is hot again. Triangulating ELIN sensors. Activating SAR. Target identified. Roger. Pistol 1-1, you are clear to engage. Weapons away, 25 seconds to impact. Target destroyed. Então, deu para ver, né, basicamente na prática como que isso funciona. A gente viu no exemplo ali, destruindo um tanque de guerra, sendo que o próprio Obama, a gente vai ver lá na frente, ele confessa que isso foi usado para matar civis, matar pessoas. Ele cita, né, como eu vou falar lá na frente, ele fala uma espécie de dano colateral, efeito colateral, né, em nome de defender, né, o Estado americano contra terroristas, aquela ideia de você matar na raiz o problema. E aí você mata na raiz o problema e todo mundo que está em volta. Isso gera um problema sério para a questão de segurança. Então, para o autor Daniel Beeman, o Daniel Beeman ele trabalhou no governo norte-americano, né, como analista político, e para ele o uso de drones é altamente necessário por conta do que já fora dito anteriormente, né, diminuição de baixa de militares norte-americanos, além de uma maior precisão nos ataques. Tal eficiência seria comprovada com sucesso nas operações militares no Paquistão, no Iêmen e na Somália, que matou diversos terroristas da Al-Qaeda. E também a ascensão, né, o crescimento de guerras não convencionais, como guerrilhas e atividades terroristas, nos quais os campos de batalha não são bem definidos e o inimigo não mais utiliza uniforme, né, facilmente identificável, fez com que a distinção entre civil e militar, combatente, se tornasse mais difícil. E agora, com a criação dos drones, esse problema é resolvido. Porque, como vocês viram ali, aquele centro de comando estava a quilômetro de distância, estava muito longe daquele tanque ali. Então não tinha a menor chance daquele tanque acertar um tiro naquele controlador, né? Então você, no caso ali, é um tanque, né? Mas a desculpa dele para usar esse tipo de armamento é porque numa situação de combate na cidade, você não sabe se o cara que vai sair do cafezinho lá vai sair com um fuzil te atirando, né? E como desculpa você destrói o café todo com todo mundo dentro para matá-lo, né? Então, para ele, os terroristas são recrutados por muitos motivos, né, que não seriam sanados com mais desenvolvimento, empregos e democracia. Isso levou à aprovação da lei pública chamada Authorization for the Use of Military Force, que autorizava o uso de drones para fins militares pelo Congresso americano 3 dias após o ataque de 11 de setembro. Como foi citado, né, uma clara medida de exceção do governo dos Estados Unidos. Então, entretanto, né, um depoimento do presidente Barack Obama em entrevista coletiva ao término da cúpula de segurança nuclear em Washington em 2016, ou seja, ano passado, e divulgada pela revista Exame, afirma o contrário do que Beeman acreditava, ou pelo menos deixava, né, a crer que de fato acreditava.
acho que, e aí entre aspas, né? Acho que no passado houve críticas legítimas de que a arquitetura legal sobre o uso de ataques com drones não foi tão precisa como deveria ter sido, e não há dúvida de que esse programa assassinou civis. Isso Barack Obama dizendo em entrevista. Trabalhamos muito para evitar e prevenir esse tipo de tragédia. Ou seja, né, ele respondeu assim à pergunta de um jornalista que lembrou que, segundo o Pentágono, nos Estados Unidos mataram mais de 200 pessoas nas últimas semanas em ataques aéreos na Somália, na Líbia e no Iêmen. No entanto, né, em pesquisas mais aprofundadas da própria revista Exame, né, 200 é um número muito simplório se comparado aos dados da Bureau of Investigative Journalism, que relatou a morte de 900 inocentes, incluindo 200 crianças. Estou terminando. 200 crianças. Além disso, uma investigação de 2014 da organização britânica Reprieve estimou que os ataques ordenados pelo governo Obama tiraram a vida de 1.447 pessoas no Paquistão e no Iêmen em operações contra 41 supostos alvos terroristas. Ou seja, eles foram à caça de 41 terroristas e mataram 1.147 pessoas. Né? Então, como bem nos trouxe Chamayu, né, com a guerra ao terror, a violência armada por parte dos Estados Unidos perdeu seus limites tradicionais. E agora ela é definida no tempo e no espaço. O mundo inteiro pode ser um campo de batalha, um terreno de caça. E os Estados Unidos não clamam por direitos de conquista e ocupação, mas por direitos de perseguição a presas. Então, antigamente a gente via os Estados Unidos como aquele país colonizador, não colonizador, mas é um país que quer estabelecer para alguma coisa em troca, né? Como o George W. Bush foi atrás do Iraque e atrás do petróleo, a gente sabe muito bem, né? Só que aqui, hoje em dia, a questão está mais ligada à questão de você poder caçar e destruir, como foi também com o Osama Bin Laden. Eles, né, invadiram territórios alheios, né, jogando no lixo a soberania, a lei de soberania, né, e não intervenção, para matar um cara que a gente nem sabe se morreu de verdade, no final das contas. Então, tem uma frase aqui que está escrita também no livro do Chamayu, né, de um homem afegão chamado Malvi Abdullah Raigizi. E ele diz, né, em português, ele fala assim: nós oramos para Allah que tenhamos soldados americanos para matar, porque essas bombas que vêm do céu a gente não tem como. Então isso é uma declaração que consta no livro do Chamayu de 2003, a teoria do drone. Então a gente pode enxergar na tática, né, ao invés de estratégia, como define Chamayu, do uso de drones, uma prática de guerrilha, uma guerrilha de Estado, o que é mais sério do que a gente imaginava. Então, né, para finalizar, Randolph Vella, né, ele vai expandir o conceito, né, do dilema de segurança, e ele vai dizer que só faz sentido se a gente assumir a existência de estados predadores, né? E a gente vê que os Estados Unidos usaram desse argumento logo após o 11 de setembro, que com terrorista não se negocia, com terrorista não se comunica, enfim, algo do tipo, e elevou sua atuação de caça às bruxas no Oriente Médio, né, como consequência também das operações realizadas no Iraque em 2003. Né? E aí, como eu já falei, né, com fins políticos propriamente dito, né, de caça lá a posses de petróleo, e culminou com o George Bush pedindo desculpa porque não achou nada depois de ter matado muita gente. Então, dado isso, vemos os Estados Unidos como um Estado power maximizer, perseguidor de inimigos assim que surgem, porém fazendo centenas e por que não milhares de vítimas inocentes em nome de uma eliminação total do terror e da segurança internacional, só do seu povo, né? Percebam bem, segurança internacional dos americanos, segurança dos militares norte-americanos, né? Então eu concluo que essa atividade de seek and destroy, né, de perseguição, de caça e destruição, né, com drones que matam em larga proporção mais civis do que terroristas, ele deveria ser proibido internacionalmente, né, sob penas duras de sanções econômicas e de comércio, ou algo que fosse de fato efetivo, né, para acabar com esse tipo de prática que em nada contribui para a segurança internacional nos termos de nenhum dos autores que eu citei e que a gente vem estudando, né? E menos ainda, creio eu, né, nos termos dos paquistaneses, que bem conhecem o bom governo do presidente Barack Obama, que ele ficou famoso internacionalmente por ser um bom governador, um bom presidente. Então a gente vai ver agora o último vídeo para finalizar, né, como que foi esse bom governo do presidente Barack Obama, como muita gente diz, né?
we act against terrorists who pose a continuing and imminent threat to the American people. Drones, they were the CIA's secret killers. They've been used in a 9-year campaign in Pakistan's federally administered tribal areas with the purpose of taking down insurgents and terrorists, and justified by saying they're making the world a safer place. But the problem is that they also kill civilians, and a hell of a lot of them. The US has always denied that the number of civilians killed is as high as reporters claim. In fact, CIA Director John Brennan told the world that only 50 to 60 non-combatants had been killed in US drone strikes in Pakistan. He said that any higher numbers were intentional misrepresentations. But now the Bureau of Investigative Journalists has uncovered documents from the Pakistani government that suggest that those numbers aren't just intentional misrepresentations, so much as accurate representations. The documents focus on 75 CIA drone strikes between 2006 and 2009, so that's just part of the 9-year campaign. In those years, 746 people were killed in drone strikes, at least 147 were civilians, and 94 of those were children. The total civilian count for the 9-year secret war is thought to be more than 400, and on top of that there are another 200 listed as probable non-combatants. So these documents just go to confirm what we knew anyway, that a huge number of civilians are being killed in the CIA's drone war. But the Bureau also discovered something else that's really quite weird, that after President Barack Obama took office, the reports of civilian deaths almost disappear. Now in 2011, CIA Director John Brennan claimed that there had been no civilian casualties in drone strikes for nearly a year. Investigations subsequently showed that to be a completely false claim. Even President Obama's admitted that civilians have been killed, although he always seems to play down the numbers and suggest that it's part of some wider mission to keep the US and the Western world safe from terrorists. A couple of months ago he said this: "Remember that the terrorists we are after target civilians, and the death toll from their acts of terrorism against Muslims dwarfs any estimates of civilian casualties from drone strikes." So if the civilian deaths have mysteriously stopped appearing in even Pakistan's records since 2009, it shows just how important it is that there are people dedicated to tracing these things. Otherwise, when the government or intelligence agencies claim that there are no civilians being killed, then what chance do we have of proving them wrong? Pode terminar. Pode ir. Então, gente, essa foi a minha apresentação. Muito obrigado a todos. Entrando agora um pouco do trabalho do Gabriel, vários pontos também, depois eu encaminho as notas. Eu acho muito interessante isso que o Gabriel colocou. Alguns trabalhos apresentaram mais isso, mas o do Gabriel deixou isso preto no branco. Quando eu trabalhava especificamente com segurança e defesa, né, isso eu sempre, eu me dava um microfone e eu falava isso. É muito comum ainda hoje a gente, quando discute segurança e defesa, a gente se retratar quase que exclusivamente a pauta militar, né? Ou seja, eu batia a perna na UFRJ anos e anos falando, segurança hoje é um conceito muito mais amplo. Você próprio citou segurança alimentar, eu trabalho com segurança energética, segurança ambiental. O conceito de segurança contemporâneo, ele é muito mais amplo do que aquela abordagem tradicional que, enfim, está no DNA da disciplina de relações internacionais, inclusive, né? Que é ver a ideia de segurança como, enfim, norteadora da nossa agenda de pesquisa em RI. É claro que hoje a gente vê isso de um modo muito mais amplo. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar temas psicológicos, segurança alimentar, segurança energética, segurança ambiental, né? Eu acho muito bacana destacar isso. Porque há muitos estudos na área militar, sim, há muito por ser feito, acho que vocês estão nesse caminho, quer dizer, de amarrar novas perspectivas, nossas abordagens, mas há muito também além da questão militar estrito sensu, né? Eu acho que esse é um ponto que vale eu destacar aqui enquanto professor da área. Um ponto que me chamou muita atenção, Gabriel, no seu argumento, é que você fala assim, existe uma condição assimétrica de quem ataca e de quem é atacado. Isso é algo, do ponto de vista da inovação do drone, algo que chama atenção, quer dizer, amarra com o argumento anterior, né,
da colega aqui do IRI, que é justamente, nós temos agora um afastamento físico. Então isso coloca aquele que está sendo atacado numa condição de extrema vulnerabilidade. Ele não tem um alvo, ele não tem um combatente, ele não tem um rival ali. Ele tem, como você próprio coloca, né, da citação, que ele tem um míssil que vem de cima, enfim, é top-down literalmente, vem de cima para baixo e explode. Tá? Então essa condição assimétrica, ela é algo que marca um pouco essa inovação dos drones no cenário de guerras, que é justamente você distancia quem ataca do quem está sendo atacado. Isso é um ponto importante, bastante inovador nesse tipo de approach, né, na área de segurança. Outra coisa que eu, puxando um pouco a sardinha pro meu lado de professor de Fundamentos 1, eu acho bacana, você cita que os Estados Unidos eles seriam como um país power maximizer, né? E isso tem muito de uma influência de racionalidade nos processos. Ou seja, nós temos ali a ideia ainda antiga, embora contemporânea ainda, de que nós precisamos maximizar as nossas capacidades. Isso nos remete a, sei lá, monumental, no mínimo, né? Lá atrás. Mas isso ainda vigora muito nos textos, nas políticas e na própria academia. Quer dizer, a ideia de que você precisa maximizar o seu potencial frente ao risco de uma ameaça, né? Como que isso é antigo, mas ao mesmo tempo como isso é contemporâneo, atual, né? Acho que isso é importante. Uma coisa que eu achei bacana no seu trabalho, Gabriel, é que ele é bem curto, né? Comparado aos outros, ele é bem menor. Mas ao mesmo tempo, e foi inclusive um trabalho de disciplina, né? Mas eu vi um esforço no seu trabalho, embora menor, de você sugerir políticas, ou seja, ok, tem esse panorama, existe um problema em questão, eu vou fazer uma apresentação histórica ou teórica, mas como que a gente lida com isso? Ou seja, você tem uma intervenção sua, eu acho isso muito bacana, tá? Toda vez que existe esse esforço do aluno de sair do texto, do manual, do grande autor de referência e falar, olha, diante desse estudo que a gente fez aqui, o que é possível sugerir, né? A Estela coloca muito isso claro também no artigo dela, né? Quer dizer, o que a gente consegue interferir nessa realidade, né? De alguma forma, seja algo corrente que está acontecendo, seja algo para uma interpretação mais adequada de um evento passado, né? Acho que isso é muito bacana. Um outro ponto que eu acho ainda bacana no seu texto, Gabriel, e ficou mais claro na sua fala do que no texto, é a questão da legitimidade do uso, né? Que a própria DZ fala, não vou entrar muito na questão legal, realmente, isso é um mundo à parte, né? Mas, de fato, até onde é legal, legal do ponto de vista do direito, né? Não de ser cool, mas do ponto de vista da legalidade desse evento, até onde isso é legal, quer dizer, como é que a gente vai rever tratados internacionais de diversas naturezas para permitir que esse tipo de ação seja levada a cabo hoje, após longas e longas discussões no contexto da segurança internacional, né? Então a legalidade desse evento é um ponto central, e uma questão que eu sempre me questiono com esses eventos, né? Que é até onde essas ferramentas elas servem para garantir mais segurança, ou se elas, na verdade, são instrumentalizadas para aumentar a insegurança naqueles locais, né? Isso é um ponto que é inegável quando eu vejo há pouco tempo, né? Houve um ataque dos Estados Unidos não sei aonde, para garantir a segurança. Você pensa, mas no mínimo parece contraditório. Ou seja, eu estou criando um clima de insegurança, de instabilidade social, econômica, política, de todos os cunhos possíveis e impossíveis para garantir um fim que eu não alcanço, em última instância, né? Então acho que isso é um ponto bacana de destacar. E, já fechando um pouco os comentários, eu acho que é muito importante destacar um ponto que você coloca, Gabriel, que é justamente quando você fala que o Obama, não apenas ele, né, mas que ele em particular cita que existe um side effect, existe um efeito colateral. Muitas vezes, certos ataques, certas estratégias são fundamentais e pode ser que haja problemas sobre terceiros, sobre civis, mas foi um bem necessário, né? E quando a gente vê esse tipo de argumento, ainda hoje muitas vezes colocado em contextos diferentes, mas no Brasil estaria também, a gente tem que entender que esses efeitos colaterais, eles têm impactos assimétricos,
tá certo? Então, por exemplo, na defesa desse tipo de argumento, que é os fins justificam os meios, defendeu-se ditaduras militares na América Latina inteira, tá certo? Ou seja, nós temos um fim, vamos fazer, os meios não importam, a gente vai garantir um crescimento econômico, uma estabilidade econômica e vai ter efeitos colaterais, mas é para um bem maior. Então, acho que esse tipo de argumento é muito perigoso, a gente tem que estar sempre muito atento a eles, tá? E só fechando, isso eu preciso falar enquanto latino-americano. É muito interessante porque os dados que o Gabriel traz não são poucos, ou seja, números, centenas. E é muito engraçado como, para o cotidiano do cidadão comum, esses números não são nada. São completamente invisibilizados, muitas vezes, porque se tratam de regiões, por exemplo, no Oriente Médio, que para muitos já é uma terra de ninguém, é uma bagunça, sempre é um problema. E quanto que eventos da mesma natureza, de muito menos impacto, por exemplo, se ocorrem na Bélgica, se ocorrem em Paris, isso tem uma visibilidade mundial de choque da população. Ou seja, é como que a gente não trata o cidadão, o indivíduo, como igual. Ou seja, existe mais valor nas vidas daquele cidadão da Bélgica ou de Paris do que naquelas centenas de cidadãos que já está acostumado a sofrer, já está acostumado a morrer. Enfim, então acho que esse é um ponto que a gente... é para refletir. Quer dizer, até onde acho que isso não... Para vocês que estão trabalhando no tema agora, começando e devem seguir, talvez, refletirem sobre isso, né? Quer dizer, como que a mídia também, ela distorce ou ela invisibiliza algumas questões, tá?